Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de novo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre balão intragás com o Dr. Leonardo Salles, médico de Belo Horizonte. Então, para quem estiver entrando aí e quiser fazer alguma pergunta sobre emagrecimento, balão intragástrico, já já ele entra para poder responder diversas perguntas. Esse bate-papo a gente trouxe diversas perguntas que nós recebemos aqui no nosso canal, então você que precisa de mais informação e que às vezes tem dificuldade de encontrar alguma resposta aí para dúvida, envie para nós, a gente acaba enviando para algum médico para poder responder para o paciente. Lembro que todas as semanas nós estamos fazendo essas lives. O intuito é realmente não parar essas lives, porque nós estamos trazendo muitos profissionais para debater sobre procedimentos de perda de peso e balão intragástrico, sobre todos os aspectos, na verdade, sobre perda de peso e balão intragástrico. Então, você que tem alguma dúvida, pode realmente deixar aqui a sua questão, que a gente vai chamando os médicos e respondendo. Eu vou aguardar o Dr. Leonardo Salles entrar. Opa, aqui ó, a imobesidade já entrou. Acredito que já seja ele. Então, deixa eu já chamá-lo aqui. Estou adicionando já. Pessoal, para quem está entrando aí, se o som estiver ok, por favor, me dá um oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E como é que tá aí? Muito calor aí em Minas? Tá, começou a fazer um calorzinho, viu? Esses dias Bom. atrás estava mais frio, agora deu uma esquentada boa. Eu estava começando a fazer uma introdução. Eu ainda não tive a oportunidade de te apresentar, então eu vou te apresentar rapidinho. Dr. Leonardo Salles, médico, cirurgião, endoscopista, trabalha com balão intragástrico há muito tempo, coordenador da clínica do Hospital IMO, né, Obesidade em Belo Horizonte, no qual vocês realizam diversos procedimentos para obesidade, né? Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiro, da sua estrutura, né? Aí em Belo Horizonte é um hospital que também tem um ambulatório, né? Para depois a gente realmente avançar nas perguntas sobre balão intragástrico, porque eu trouxe várias hoje. Ok. Primeiro, te agradecer pelo convite, Gabriel. A gente conhece já seu trabalho há muito tempo, né? Ser uma referência grande na nutrição bariátrica no Brasil, um ícone aí para todo mundo. O IMA aqui em Belo Horizonte, ele é um hospital dedicado ao tratamento da obesidade, em todos os graus da obesidade, desde os casos mais leves aos casos mais avançados. Hoje a gente tem uma estrutura em torno de 1.200 metros aqui em frente ao Diamond Mall, aqui no Alagário Maciel, que é uma avenida aqui em Belo Horizonte. E a gente está expandindo, vamos ficar com uma estrutura de em torno de 5.000 metros, com garagem própria e tudo. Vamos ampliar nosso bloco cirúrgico. Hoje a gente tem 3 salas de cirurgias, vamos passar para 7. Vamos mais que dobrar a parte de internação do hospital também. E acrescentar outras clínicas que hoje a gente ainda não tem. Tá? Então, vamos mais que dobrar o hospital agora esse ano. Previsão de inauguração para novembro. Espero que não atrase. Embora a gente fique feliz de ver a expansão, né? Porque realmente pessoas profissionais que vestem a camisa realmente no trabalho, a gente vê uma expansão, a gente fica feliz por isso. Mas também a gente pode ficar triste porque a obesidade não para de crescer, né? Não para de crescer. E agora, com essa questão da pandemia, a gente teve, na verdade, um boom de obesidade. Né? Essa questão da ansiedade, que é sempre um dos maiores gatilhos para ganho de peso, ela foi ao teto para todo mundo. E isso aí, como efeito colateral, toda a população ganhou peso. Então, a gente está tendo um boom de movimento esse ano, praticamente sem precedente. Tanta gente procurando a gente. E eu gosto muito, por exemplo, do balão para tratar esse tipo de caso. Você tem um efeito, um gatilho muito específico. Você sabe que a pessoa não é aquela doença, às vezes, sistêmica, aquela causa tão
genética, que o paciente tem um metabolismo mais difícil, é um caso mais difícil de tratar. São casos até muito mais fáceis de tratar com balão, que você tem um mecanismo bem definido do que levou ele a ganhar peso. Né? Então, dentro daquela logística nossa, que a função do balão Opa. é tratar peso, enquanto a equipe multidisciplinar trabalha no diagnóstico e tratamento do mecanismo de ganho de peso, esse segundo passo está muito mais fácil, porque o mecanismo já está muito definido, né? Então a gente só tem que trabalhar aquela questão da A gente está com... estabilizar ele emocionalmente ali, para ele desempenhar bem o tratamento ali, ter um bom resultado, né? A gente está com um pequeno delay, então quando eu vou fazer, quando eu for te fazer uma pergunta, às vezes a gente perde um pouquinho do tempo. Então qualquer coisa você me chama a atenção aí. Tá, joia. E vem cá, é interessante a gente ver realmente a procura aumentada nesse período, né? Vocês, por ser um hospital aí de referência, né, que faz todos os procedimentos para obesidade, você viu que em todos os procedimentos aumentou a procura? Ou aumentou a procura mais nos tratamentos endoscópicos conservadores? Como teve a pandemia, a gente acabou que a parte da cirurgia, como envolve muito mais agressão para o paciente, a gente deu uma segurada, né? Mas o balão, como é um procedimento que tem um risco muito menor, né? O procedimento é uma endoscopia, não é cirurgia, né? A gente não parou a parte de balão, a gente continuou e tivemos muita procura justamente para balão. Tá? Mas a cirurgia, a gente, na época da pandemia, a gente deu uma segurada. Agora que a gente está voltando com a cirurgia, na verdade. No nosso dia a dia aqui também a gente observou isso. A procura por tratamentos mais conservadores, tipo balão intragástrico, realmente uma subida muito exponencial. E os métodos mais avançados, né, de cirurgia realmente deu uma diminuída. Entrando realmente já nesse dado, eu vou começar a te fazer algumas perguntas que eu separei. Nós temos, aqui no canal, a gente recebe muita pergunta. Então a gente traz nas lives para poder discutir com um médico especialista trazendo a resposta, e não a gente respondendo para o paciente, tá? Então, assim, uma pergunta que eu sei que ela é muito comum e a gente cansa às vezes de responder, mas sempre a gente recebe. O que é balão intragástrico e para quem é indicado? Olha, balão intragástrico foi um método desenvolvido para gerar um mecanismo de válvula no estômago, tá? Diminuindo a velocidade de passagem do alimento, aumentando o nível de saciedade e o tempo de saciedade que esse paciente vai ter com pouco alimento. O balão ele tem duas fases específicas no tratamento. No início, o balão ele é muito restritivo. Ele não deixa o paciente comer mesmo. Se ele forçar, ele tem aquele negócio todo, vomita, passa mal e tudo. Essa fase é relativamente curta no tratamento. E aí vem a fase de saciedade, onde a principal função dele não é te impedir de comer, mas te dar muita saciedade comendo pouco. Então, alimenta 200 gramas, espera os 20 minutinhos para ter aquela sensação de comer uma montanha de comida. A manutenção dessa saciedade, que é a função real do balão durante todo o tratamento. Lembrando que ele é uma ferramenta dentro de um tratamento de obesidade. Balão não vai te tratar de obesidade. Cirurgia bariátrica não vai te tratar de obesidade também. Nenhum procedimento que eu possa fazer vai te tratar de obesidade. O que os procedimentos te dão é janela terapêutica. Te deixa magro durante um tempo, facilitando para que você faça tratamento da obesidade. Tratar a obesidade é o segundo processo, que é identificar e tratar seu mecanismo de ganho de peso. Esses dois tratamentos eles têm que andar juntos. De um lado, tratar peso é importante, é motivacional, arranca você do poço, tá? Mas do outro lado, a gente tem que tratar a causa do problema, senão a gente fica fazendo esse vídeo português. Eu trato o sintoma e não trato a causa. O dia que eu paro de tratar o sintoma, a causa está lá, eu ganho peso de novo e fica eternamente no efeito sanfona. Tá? Eu acho que deu para explicar um pouquinho o que é o balão, qual que é a função do balão dentro do tratamento da obesidade.
Próximo, É, Gabriel. eu gosto realmente, assim, para mim é muito bom, porque você tem um linguajar aí que a população consegue entender, então a gente precisa realmente sempre de médicos que têm a parte acadêmica, mas que conseguem falar na linguagem da população, né? Isso que interessa para a live, para a gente fazer uma pergunta Não e adianta. ela ir de começo ao fim. Isso. Não adianta a gente ficar falando aqui de uma forma que ninguém vai entender. É difícil. A Cristina está falando que colocou o balão com você, que teve um ótimo resultado. O Mário está falando que falou tudo. E tem um monte de gente já Um batendo abraço. palma aqui. Vamos lá. Eu vou te fazer algumas outras perguntas, vou dar continuidade. A gente então falou que o balão é um método mais tranquilo de ser colocado, né? Que é uma endoscopia. Tempo para pôr o balão, tempo para retirar o balão. Quanto tempo demora isso? Tanto o implante quanto a retirada do balão são procedimentos muito rápidos. Tá? A gente gasta 20 minutos para fazer o implante, 20 minutos para fazer uma retirada de balão. Quando o paciente vem para o hospital, ele gasta em torno de 2 a 3 horas no processo todo, né? Desde chegar, recepção, internação, procedimento, quarto, ficar lá em recuperação e ser liberado de 2 a 3 horas, né? Cada vez que vem. Mas de procedimento mesmo é 20 minutos. O balão é bem tranquilo o procedimento. Principalmente para a gente que já tem muita experiência no balão, né? Já tem 4.000 e tantos casos, né? Então tá Eu fácil. acho, é lógico que com a experiência tudo vai ficando muito mais fácil, mais rápido, né? Tá fácil. Né? Mas não é bom falar esse número, porque senão vão entregar a sua idade. Hã? Vão Não, entregar a não sua idade aí, ó. pega nada. É 1.000 por mês. O Mário tá falando que perdeu 41 quilos aqui com o balão. A Carolina tá falando que você é um humano acessível. Isso, um ótimo médico. Realmente, né? Eu acho que quem trabalha com balão precisa ser acessível, né? O Isso paciente aí é precisa procurar. regra primária. Tá? Meus pacientes precisam de mim, eu estou sempre disponível para todos eles. Todos os meus pacientes têm meu celular, têm meu WhatsApp, tá? Me chamam, teve dúvida, eu incentivo todo mundo sempre. Teve dúvida? Chama no WhatsApp, pergunta, eu vou responder. Às vezes vai acontecer de me perguntar, eu não vou conseguir Cortou um responder pouquinho. naquele minutinho. Oi? Cortou um pouquinho, eu não consegui entender o último. Que eu incentivo para todos os pacientes que teve dúvida, me contacta mesmo, ou me ligar, ou me chamar no WhatsApp. Às vezes vai acontecer de eu não conseguir responder naquele minutinho, mas eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. Mas tem que dar tem que dar suporte. Isso aí não tem jeito. Não, eu gosto disso. Eu acho que isso é fazer o negócio com profissionalismo e porque gosta. Eu acho que é assim que vem o resultado bom, não só de perda de peso, mas também de melhor qualidade de vida para o paciente, né? Não. A Lusa tá falando que perdeu 44 quilos. Pô, você tá uma máquina de perder mais de 40 quilos aí, hein? Mas aqui, o que acontece? Nosso negócio não é colocar balão. Tá? Nosso negócio aqui é tratar a causa Tá de certo. ganho de peso. Por isso tem bom resultado. Tá? Porque o balão ele funciona muito bem, mas ele funciona muito bem como ferramenta. Se Sim. você for ensinado como utilizar a ferramenta, se tiver a sua equipe de suporte para te ajudar a usar aquela ferramenta, excelente. Mas ele tem que estar dentro de uma estrutura bacana para te ajudar a ter bom resultado. A gente fica muito feliz de realmente de ver esses resultados, né? Mesmo porque eu já te acompanho há muito tempo, a gente vem acompanhando publicações suas em congresso e tal, né? Tem casos aí publicados com 500, 700 balões. E eu ia te fazer essa pergunta agora. A sua média, a gente sabe que tem pacientes que têm um comportamento melhor, porque consegue fazer mais mudança alimentar, consegue fazer mais esporte, e tem pacientes que têm um resultado um pouco pior, porque trabalha muito, não tem uma condição de mudança do dia a dia. Você consegue me falar, mês a mês, um resultado médio de balão intragástrico? Sim, acho que entendi a sua pergunta. Quanto de peso, mais ou menos, meus pacientes perdem por mês com balão? Primeiro mês, até o terceiro mês, Primeiro até o mês, sexto. primeiro mês eles perdem em média de 6 a 8%.
segundo mês de 4 a 6%, terceiro mês de 3 a 4%, nos outros meses 3%. Ele faz aquela parábola, né? Perde mais nos primeiros meses, depois vai estabilizando o peso. Quando o Então, balão é estável, a gente, no sexto mês, a gente costuma aumentar o balão quando o paciente não precisa perder muito peso, né? Para dar uma curva mais acentuada de peso ali. então você observa realmente uma curva assim, um declínio maior até o terceiro, quarto mês, depois uma estabilização em média. Em média é isso. Aí, para facilitar a média, segundo mês 10%, 6 meses 20%, 30% em um ano. Ótimo, ótimo, ótimo. E no pós-retirada do balão, você normalmente faz algum programa? Você orienta o paciente a manter algum programa? O que vocês têm de ritmo do pós-balão? Isso é uma coisa que eu tento exaustivamente colocar para os pacientes, Gabriel, que a gente não consegue tratar obesidade na mesma velocidade que a gente trata peso. Peso você consegue tratar rápido. Obesidade você não vai conseguir tratar rápido. Quando a gente fala em tratar obesidade de verdade, nós estamos falando em tratamento comportamental. Tratar comportamento é mais difícil, é mais demorado que perder peso. Então, peso a gente trata rapidinho. O balão, tirou o balão, o paciente tem alta não. Ele vai ficar ainda 1 a 2 anos em tratamento multidisciplinar para ter alta. Ele vai trabalhar a estabilização do peso e fixação das mudanças comportamentais. E ali você vai ter o grande divisor de águas. Você vai ter o paciente que fica em acompanhamento multidisciplinar, todo mundo é bom resultado, e você tem os pacientes que ficam sem acompanhamento multidisciplinar e quase todo mundo é mau resultado. Porque ele tem que dar continuidade ao tratamento da obesidade. Ele vai demorar muito mais nesse processo do que no processo de emagrecimento. Opa, o Rodrigo tá ali grave aqui, ó. Boa noite, Rodrigão. Tá te mandando um abraço aí também. Pessoal, só mandando uns olhos bacana, hein? Eu gostei muito dessa sua explicação. Gostei muito, viu? Respondendo de uma forma mais específica a sua pergunta, qual que é o programa que a gente faz, né? Mantém o acompanhamento com a nutrição, com a psicologia, e aí, dependendo do paciente, vai manter com a psiquiatria e vai manter com a endocrinologia, que a gente usa as 4 pernas aqui. Tem paciente que ele vai ter que manter a perna da psiquiatria, tem paciente que vai ter que manter a perna da endocrinologia, mas essas duas são de acordo com cada paciente, mas obrigatoriamente com a nutrição, com a psicologia e com a atividade física. Eu acho que não tem muito outro caminho, né? A gente está falando de uma doença crônica, recidivante, progressiva. Exato. Precisa, enquanto mais equipe, melhor. Enquanto mais tempo, melhor. Uma das coisas que mais me fez apaixonar com o balão, Gabriel, foi a questão que eu acho extremamente adequado ao tratamento da obesidade, justamente pelo motivo que você acabou de falar. É uma doença crônica e recidivante. Qual é uma ferramenta que eu posso usar todas as vezes que o paciente tiver uma recidiva? De uma forma extremamente simples, só vai lá e repete o tratamento. Eu posso operar um paciente, eu vou dar uma janela terapêutica para ele muito maior, eu vou emagrecer ele de uma forma muito mais eficiente que o balão, que não tem jeito, realmente a cirurgia vai emagrecer o paciente de uma forma muito mais eficiente, mas é chance única. Se ele não cair a ficha, se ele não entender que tratar a obesidade vai muito além do procedimento que eu estou fazendo para ele, e às vezes a ficha não cai, ele vai regar peso lá na frente. O balão permite até o erro. O cara faz tudo errado. Manda aí nos tratamentos, não faz nada certo, depois tira o balão. Na hora que está tirando, que doutor, eu fiz tudo errado. Pois é, fez, não? Vamos aprender? E depois, no segundo momento, ele tem a oportunidade de colocar e fazer certo. O ano passado, tive uma oportunidade de dar uma aula num congresso muito importante, no qual eu bati exatamente nesse tema que você falou. Me colocaram para debater com o cirurgião benefícios. E eu falei, bom, eu não sei por que colocam nessas mesas, mas me colocaram lá. Eu não defendo nenhum nem outro. Eu gosto de todos. Todo mundo tem indicação para um e para outro. Mas eles estavam batendo no balão, eu falei, bom, então vamos lá. O único tratamento que você tem uma obstrução mecânica que te ajuda a mudar comportamento alimentar e que se vier falhar, eu posso fazer de novo porque minha anatomia está perfeita,
É o balão. Então, eu acho que todo mundo deveria tentar um balão intragástrico antes de pensar num procedimento mais avançado. Concordo plenamente. Inclusive, ele ajuda até a definir qual o melhor procedimento para cada paciente. Aquele paciente que coloca um balão, ele tem um excelente resultado de emagrecimento do balão. Ele tira o balão e ele não dá seguimento, e ele acaba ganhando peso. Procedimento desse paciente, sleeve, porque ele responde muito bem ao restritivo. O paciente coloca um balão. Ele até faz, mas o resultado de emagrecimento dele é muito ruim. Esquece sleeve desse paciente, não vai dar certo. Faz um bypass. Até como prova de teste para cirurgia, o balão tem utilidade. Adorei essa posição. É uma posição que a gente usa no consultório. Eu costumo muito falar com cirurgiões sobre isso. Pô, mas o cara foi muito bem com a prótese ali, com o balão. Cara, para que fazer um desvio intestinal? Vamos tentar no sleeve. E a gente tem tido um sucesso muito grande pensando nessa ótica aí. Eu acho que para todos... Na verdade, hoje eu me sinto até um pouco frustrado quando eu acabo tendo que operar um paciente. Eu gosto hoje de conseguir levar esse entendimento dele, do problema dele, só com balão. Porque é bacana demais, você não deixa sequela nenhuma, é melhor. Né? Às vezes não tem jeito, às vezes a genética do cara é muito forte. Você pode pensar, são milhares e milhares de anos selecionando um indivíduo mais apto, que era aquele indivíduo que podia comer pouquíssimo, que ia guardar energia, super econômico, que era para ser o indivíduo mais apto de todos. Hoje esse cara rodou, ele é obeso, porque ele é desenvolvido para viver num ambiente de escassez de alimento e a gente vive num ambiente de fartura infinita. Esse cara tem dificuldade de manter o peso dele. Às vezes é muito difícil, às vezes mesmo que a gente emagrece, às vezes ele acaba tendo um reganho, porque ele geneticamente ele está muito programado para ser econômico. E às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia metabólica nele, diminuir a absorção dele para adaptar ele para o ambiente que ele vive hoje. Cara, eu não sei, mas eu acho que a gente talvez foi separado na maternidade pelo pensamento, porque o pensamento é exatamente igual. Não, mas é porque a gente está pensando o que faz sentido. Eu penso exatamente igual. Eu costumo passar isso para meus pacientes. Até estou vendo aqui muita gente, a Thaís também falando, doutor Leonardo é maravilhoso. Eu acho que esse tipo de fala é uma fala realmente facilitada para o paciente. E o paciente consegue entender. É uma coisa que a gente percebe muito no nosso dia a dia no consultório, né? Até mesmo na faculdade eu vejo isso. O médico, ele fala de uma forma que o paciente não entende. E você está trazendo aqui uma transparência maravilhosa para os pacientes. Eu tento evitar ao máximo isso, Gabriel. Eu tento sempre falar da forma que eu vou ser entendido. Não adianta ficar aqui, eu vou falar ultra rebuscado, que lindo. Meu paciente não entende nada do que eu estou falando. Mas isso daí faz muita diferença. Parece que não, mas isso faz uma diferença muito grande para o paciente. Eu acho que o paciente conseguir ter a liberdade de falar na mesma linguagem para poder entender o tratamento, já que é uma doença difícil, acho que isso faz uma diferença muito grande no resultado final. A Juventina também está falando aqui, ó, que ela já colocou o balão, já perdeu 12, está muito feliz. A Dani está falando muito bom. O Rafael lá de Ribeirão Preto também chegou. O pessoal tá te elogiando muito aqui. O pessoal fica puxando sua sardinha, pô. Eu não posso fazer pergunta. Manda. Isso é bom, né? É bom a gente realmente trazer pessoas. A gente aqui no canal, a gente tem trazido realmente sempre pessoas do bem para poder trazer informação boa para o paciente, informação completa. E quando a gente tem muita interação mesmo, a gente vê realmente que isso é porque o paciente, o médico, além de ser querido, ele traz informações que as pessoas entendam. Pensando numa doença crônica, então vamos imaginar, eu adorei a sua explicação, e aí me veio uma pergunta. A gente, aqui na Medicone, nós temos o balão de 6 meses e o balão de 1 ano. O balão de 1 ano ele só veio porque os médicos pediram mais tempo de tratamento. Sim. Pensando no que é uma doença crônica, você tem alguma fórmula que você usa no seu dia a dia para falar, mas esse balão de 6 meses para esse cara aqui dá, para aquele ali é melhor por um balão de mais tempo?
Qual que é a fórmula que você usa para identificar isso? Eu uso mais aquela questão do desempenho de emagrecimento. Eu ponho uma meta que é aproximada, né? Média é média, média fez bem feito, vai perder mais, fez mal feito, vai perder menos também, de 20% no balão de 6 meses, de 30% no balão de um ano. Então, se a meta do paciente está mais para 20, é cogitado para ele um balão de 6 meses. Se está mais para 30, é um balão de um ano. Na prática, eu acabo indicando balão de um ano para quase todo mundo, porque a diferença de um para o outro é muito pequena. Hoje eu vejo pouca vantagem no balão de 6 meses. Tá? Hoje a gente usa, você deve saber que a gente desenvolveu o kit de ajuste para o balão da Medicone. A gente ficou sabendo, né, disso daí, a gente pensa em realmente, talvez no futuro aí, conseguir fazer alguma coisa nisso, né? Envolve essas partes burocráticas aí, né? Mas é interessante. Terminando o estudo clínico dele, o estudo clínico dele tá top, né? O desempenho foi excelente, e hoje a gente tem essa capacidade de ajustar todos os balões, né? Você não vai depender só dos patos. No seu dia a dia, você só usa mais a fórmula da perda do peso. Você não usa assim mais outra fórmula, exemplo, tá? O paciente ele quer perder pouco peso, talvez 15%, mas ele é diabético. Sim. Você tem alguma... A comorbidade também te deixa... é melhor fazer tratamento mais longo ou não? Você não vê com grandes olhos isso? Igual eu te falei, hoje, independente do paciente ser diabético ou não, eu sempre dou preferência para o tratamento de um ano. Porque quanto mais tempo esse paciente ficar aqui sob tutela, é melhor para ele. É mais tempo da gente conseguir trabalhar diagnóstico e tratamento do mecanismo de ganho de peso dele. 6 meses, dá também. Um ano é melhor. O paciente aí quer perder 12% do peso. Você também não vai colocar um balão de um ano nele. Preciso perder 10% de uma cirurgia plástica. Exato. Aquele ganho momentâneo. Exemplo, pandemia. Ganhou 10% do peso da pandemia. A gente tem até um programa que, na verdade, a gente usa balão de 6 meses para fazer esse programa, que é um programa de 3 meses. Que a gente fez com um custo baixinho, que aqui no IMA a gente tem equipe de cirurgia plástica também. Então, os pacientes às vezes vêm para a plástica e o plástico, poxa, você precisa de perder 10% para a sua plástica ficar legal. Mas não é tão simples perder 10%. Então, a gente tem um programa que é para esses pacientes. Eles fazem balão durante 3 meses, perdem em média 12% e vão fazer a cirurgia plástica para ficar com resultado excepcional. Isso é muito interessante, mesmo porque eu vejo no meu dia a dia, muito comum isso. Às vezes um paciente vai fazer uma cirurgia de coluna ou uma cirurgia X e precisa perder peso, porque o anestesista pediu para perder peso. Uhum. E aí, às vezes, cai lá para nós e fala assim, mas o cara precisa de um tratamento curto, eu preciso rápido, eu preciso operar ele logo. Às vezes até fala, poxa, e ele já falhou com o remédio? Já, ele não consegue remédio, ou ele não pode por conta da cirurgia. Põe um balão por menos tempo. Uhum. E montar esse programa específico é muito interessante mesmo, porque a gente sabe de uma demanda de pessoas que precisam perder 10% do peso, e isso não é tarefa fácil. Não é. Não é mesmo. Perder 10% não é facinho. Tanto assim que os plásticos sempre perdem, né? Perde 10% do peso. Qual paciente que volta lá com os 10% perdido? Muito difícil. Não volta. Doutor, tentei e não consegui. Então vou te operar assim mesmo. O resultado final fica pior, né? Aí o paciente fica descontente. O resultado é excepcional e fica menos, né? Eu acho que realmente, né? Bom, não é à toa que vocês têm um hospital, né? Que a gente vê realmente uma estrutura grande para ir podendo fazer realmente ajustar tratamentos para pacientes de todos os tipos. Eu acho que isso é o futuro, né? Você ser especialista daquilo e ter uma amplitude boa, né?
Pois é, você consegue começar a ser mais específico para cada necessidade. Isso é muito legal. Eu gosto muito disso. O correto é assim, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Quem colocou o balão durante ou antes da pandemia teve um resultado diferente dos pacientes que colocaram em outros períodos? Tiveram, tá? Eu tive resultados durante a pandemia menores do que os habituais. Por causa justamente de um dos grandes mecanismos que a gente tem de gatilho de ganho de peso, que é a ansiedade. Todo mundo morrendo de ansiedade. Isso foi dificílimo de controlar. É claro que o meu paciente que está com balão nesse período da pandemia, ele acabou tendo uma perda de peso menor do que ele teria, tá? Mas é o que eu sempre falo com eles. Ó, você teve uma perda de peso menor do que a gente estava programando, mas se você tivesse sem balão, você tinha ganhado 20 quilos. É. Eu vejo por esse lado. Às vezes, alguns endoscopistas me ligam e falam, pô, mas o cara perdeu só 18%. Cara, só? Perde de 10% para você ver como é que funciona. Então, realmente, a gente sabe. E outra, infelizmente, é uma doença progressiva. Uhum. Tem aqui, ó, a Rosane está falando que é a segunda vez que ela colocou um balão. E aí, eu fiz a pergunta dela, fiz a fala dela, porque eu queria te fazer essa pergunta. Hoje em dia está mais comum o paciente vem e põe um balão. Perdeu lá 15, 20% do peso, era o objetivo dele. Mas ele te fala assim, eu não estou muito seguro ainda em ficar sozinho. Você vê com bons olhos trocar balão para continuar o mesmo tratamento? Não vejo problema, tá? Não vejo problema. Eu tento incentivar os meus pacientes que fiquem sem o balão. Ou testa, segura. Se você vê que você está saindo fora, a gente coloca de novo. O balão você pode colocar a hora que você quiser. Não tem isso. Eu não preciso emendar um balão no outro com medo de ganhar peso. Vai, tenta estabilizar só com tratamento multidisciplinar. É o ideal. A gente vai ter que fazer esse desmame de balão, não tem jeito, né? E se eventualmente não, Léo, não estou conseguindo, não estou pronto ainda, comecei a ganhar peso de novo, coloca, não tem problema. Mas eu tento. Eu tenho alguns que não, tá? Eles vivem de balão. Eu tenho alguns pacientes que vivem de balão, tem anos que estão de balão. E toda vez que ele vai trocar o balão, eu falo, se eu achar isso aqui no seu estômago, qualquer coisinha que seja, um pólipozinho que seja, eu não coloco outro. Chego lá, estão zerados. Não tem... O pior de tudo é que eu tenho alguns pacientes desse jeito também, é bem engraçado. Eu até tenho um paciente que virou meu amigo, porque eu conheço ele há 11 anos quase. E ele fala, Gabriel, ele teve uma história ruim na família com cirurgia no passado, né? Alguém da família dele teve problema. Ele fala, eu não vou operar. E ele já perdeu. Eu conheci ele com 170 quilos, hoje ele tem 110. Mas ele também tem vários balões. E aí ele fala, cara, quando eu ganho 10 quilos, eu tomo um remedinho. O remedinho não segurou? Cara, eu não quero que você fique me enchendo o saco. Eu só tô te ligando que eu quero que você me arrume alguém para pôr meu balão. Eu falei com a mulher dele esses dias e ela falou exatamente isso. Ó, a gente tá voltando agora pro Brasil e tá meio difícil de segurar. Tá nervoso e o remédio não tá segurando. Eu já entendi. Quando chegar no Brasil já me avisa. Mas é uma maneira que, se a gente for pensar numa doença crônica, que ela é progressiva, foi uma maneira que ele encontrou de fazer uma endoscopia para fazer se manter bem mais magro. E tá controlando o problema dele. Não há problema. Né? Não há problema. Balão, ele ser feito, não causa nenhum dano no paciente. Não tem nada que ninguém... E olha que o balão tem um cara de profissional que não gosta. Ou seja, se tivesse qualquer problema, já tinham falado. Com certeza. Mas eu acho que, assim, no Brasil a gente tem uma casuística muito boa de balão intragástrico. Até mesmo você tem, mais de 1.000 pacientes publicados. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que o Diz que Me Diz parou quando os médicos começaram a levar esses trabalhos para congresso, né? E mostrar resultados, né? Porque antigamente era só orelhada, né?
Amanhã mesmo tem o embate, né? Eu vou dar uma aula lá falando exatamente de complicações. Vamos falar, por exemplo, das úlceras de balão, né? É raro, mas acontece. Dá úlcera de vez em quando. Existe úlceras simples, existe úlceras complicadas. É raro, mas então, pode acontecer. Mas é bem por aí, né? Eu acho que a gente tem que sempre trazer a informação correta, discutir onde melhorar sempre, né? Uhum. Tudo bem que, poxa, você tem uma experiência absurda com balão intragástrico, né? Mas ah, a gente tem que realmente ficar também vendo, olha, se eu fizesse isso, talvez melhorava, tal, não sei o quê. Acho que isso é importante, né? Ter essa visão. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu recebi aqui, para depois eu voltar nas minhas, tá? Ok, Uma pergunta que eu recebi aqui é: quem tem mais de 70 anos pode colocar balão? É indicado? pode, tá? Na cirurgia, meu limite para operar um paciente é 65 anos, mas balão não tem limite de idade. Paciente sendo rígido, tudo, você pode colocar o balão, não tem problema. Até porque é um procedimento muito sob controle e é um procedimento com botão de pânico. Qualquer problema no balão, você pega e tira o balão. Essa é uma boa, né? E já que ele fez essa pergunta, e o limite inferior? O que você vê no seu dia a dia? Olha, o limite básico é 16 anos, mas a gente já colocou muito paciente de 12 anos. Eu gosto, eu incentivo, eu acho muito positivo. Por exemplo, uma menina de 12 anos que está com obesidade, essa menina vai ter que enfrentar a adolescência, você vai fazer essa menina enfrentar a adolescência obesa? Cara, adulto tem papo na língua. Criança, adolescente, tem não, eles são extremamente cruéis uns com os outros. Você vai deixar essa menina ter altas cicatrizes emocionais a troco de nada. Você pode ajudar ela, evitar que ela sofra desse jeito na adolescência dela, tenha uma adolescência muito mais saudável, muito mais feliz. Você não vai fazer isso? Não concordo. Acho que tem que abordar, tem que ajudar ela. Eu acho que essa foi a melhor definição que eu já ouvi nos últimos anos. Essa é uma definição maravilhosa. Eu tenho essa ideia, mas eu não tinha essa entonação aí, essa frase para poder complementar o meu sentimento. Quando me procuram, realmente eu tenho isso. Falo, putz, meu, é melhor perder peso. Às vezes fala, mas vomita ali no começo, tal. Às vezes tem um pouco de desconforto. Cara, isso não é nada. Não é nada. Ela não vai ter A cicatriz namorado, ela não. emocional que a menina vai levar pro resto da vida dela vale qualquer ponto. É uma posição muito legal isso, né? E outra, não gostou, tá com dificuldade? Tira. Tira. Uma endoscopia que você programa de um dia para o outro, tá, tira. Isso eu acho que realmente é uma vantagem muito grande desse tipo de tratamento. Tá ruim, não tá gostando? Acaba. Quem dera na cirurgia eu pudesse fazer isso. Falar, essa cirurgia não tá legal, então faz o seguinte, eu vou tirar a cirurgia. Em todos os tratamentos médicos, né? Se você pudesse fazer isso sem ter um efeito colateral, um efeito rebote, seria perfeito, né? Pois é. Não Por isso pintei a que parede, não hoje eu gostei. apaixonei por um balão, né? Você sabe, né, Gabriel? Minha formação é de cirurgião bariátrico. Eu sou cirurgião bariátrico há 20 anos, sou titular da Sociedade de Cirurgia Bariátrica. Adoro operar. Se você me perguntar, então você gosta mais de operar ou de colocar balão? Eu, pessoalmente, qual procedimento que eu gosto? Eu gosto mais de operar. É muito mais interessante para mim operar do que colocar um balão. Muito mais, entre aspas, me perdoem, divertido para mim operar do que colocar um balão. Te Tá? exige mais pensamento, mais destreza. Exato, tem mais destreza, tem mais manual. A gente é cirurgião, a gente gosta de fazer procedimento, tá? Só que não é o melhor para o meu paciente. Se eu consigo tratar ele sem aquela agressão, eu tenho que tratar ele sem aquela agressão. Não conseguiu, não teve jeito, é mais uma ferramenta no meu arsenal. Não conseguiu com A, vai com B. Eu acho que infelizmente, não é todo local que tem esse discernimento. Eu vou começar da maneira mais simples. Se por acaso falhar, eu vou da maneira mais difícil. Embora a literatura Exato. mostre isso, mas na realidade, na prática, não é todo mundo que faz isso, né? Gabriel, eu acho que é uma coisa que eu sempre bati muito, até com as próprias fábricas de balão. Eu sei que vocês sempre tiveram foco no endoscopista.
tá? Mas eu acho que eles erraram nesse foco. O foco correto do balanço, para mim, sempre foi o cirurgião bariátrico. Porque, na verdade, o paciente de obesidade está com ele. E se a ferramenta de emagrecimento menos agressiva não tiver com ele, ele vai optar pela ferramenta que ele tem. Ele só vai operar, né? Ele só vai operar, ele só opera. Então, ele tem que ter as duas opções, tem que estar na mão dele. Porque aí ele vai falar, não, para esse eu vou fazer o balão, vai dar certo com o balão. Para esse aqui, eu vou direto com a cirurgia. Por quê? Porque ele é diabético, ele é insulina independente, eu vou conseguir um resultado de controle do diabetes com ele que eu não vou conseguir com o balão. Aí é beleza. Eu vou levar complicação para a vida dele? Eu vou, mas as complicações que eu vou tirar da vida dele são muito maiores. O risco Então, compensa. compensa. Um paciente que é diabético, insulina independente, a gente tem que pensar, não, vamos fazer um bypass nele? A gente faz cirurgia metabólica? Vamos focar no tratamento do diabetes também, em vez de tratar só o peso? Sim. Ele é um candidato, ele pode fazer. E a gente tem um controle do diabetes que a gente não consegue esse controle com medicação. Eu tenho essa visão também, né? Eu não sei o porquê que em algum momento na história, eu trabalho com isso também há muitos anos, mas eu não sei por qual momento, de repente, teve uma guinada. Eu tenho muitos cirurgiões que pedem para o paciente procurar a gente para pôr um balão. E tem muitos endoscopistas que falam, melhor no seu caso ir direto para a cirurgia. Esse meio, ele deveria ser um meio único, né? Mas, infelizmente, se perdeu alguma coisa nesse trajeto aí, né? Uhum. Mas Não, a gente volta a falar. não tem nada, nenhum problema do endoscopista trabalhar com obesidade. Tem endoscopistas excelentes, com serviços de tratamento da obesidade excepcionais, mas que eles direcionaram a vida profissional deles para tratar a obesidade. O ruim é quando você vai, às vezes, em um que... o que você vai? Eu passo um balão aqui, daqui que eu vou passar um balão. Não, faço não. Isso é um tratamento complexo, não é assim não. Passa um balão de menos. Mas eu acho que você não vê que está diminuindo um pouquinho esse tipo de coisa? Eu acho que quem mexe com balão, tá muito ou mexe com balão ou sai. Eu acho que eles mesmos, todo mundo já caiu na real que balão não é o cara que não tem um serviço de obesidade. A pessoa tem que ter um serviço de obesidade para estar passando um balão, para dar o suporte aquele paciente, para estar realmente fazendo tratamento de verdade. Porque senão vira o quê? Sim. Você está fazendo uma coisa que você tem menor chance de sucesso, que você só passar um balão ao paciente sem suporte nenhum, você tem menor chance de dar certo. A gente... É ferramenta de um tratamento de obesidade. Não é para ser usado sozinho. A gente, né, a Medicone, ela veio há 2 anos atrás com uma força muito grande nessa questão de treinamento para monta equipe, que é uma aula com nutricionista, que a gente ajuda para realmente a gente montar sempre esse time focado na perda de peso, no tratamento, com, lógico, a ajuda do balão intragástrico, que é um grande facilitador. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não curtem muito e acabam entrando vou pôr um balão aqui, pôr um balão ali e tal. E aí o paciente acaba tendo um resultado ruim e fala mal do procedimento, né? Sim. Isso é um problema, isso é um problema. O que você vê, assim, no seu dia a dia hoje, que diferencia aquele paciente que tem melhor resultado para aquele paciente que tem pior resultado? Você acha que tem alguma coisa que chama atenção aí na sua região, em Minas? Porque eu acredito que você põe balão no mundo inteiro que vem te procurar, né? Mas na sua região específica. Aqui na região, uma coisa que eu sempre percebo é aquele paciente que não aceita parar com bebida alcoólica. Tá? Por mais que eu proíba, não deixo, não pode. Se dormir, sonhar que está bebendo, tem que acordar que não vai poder nem no sonho. Não para de beber. Esse paciente não tem bom resultado, ele tem reganho imediato na retirada do balão. Entendi. Tá? Você acha que o álcool é um dos maiores vilões? É um dos grandes vilões. É um dos grandes vilões. Pelo menos eu percebo aqui no meu
convívio aqui com os pacientes. Eu vejo que no interior de São Paulo, eu vejo que o maior vilão é o álcool. Na cidade de São Paulo, eu vejo sedentarismo. Eu vejo uma diferença muito grande. Talvez no interior o pessoal tenha um pouco mais de tempo para fazer esporte, mas o álcool é muito frequente. Já na cidade grande, o sedentarismo é zero, assim, não tem esporte. E aí fica com resultados pior. Quem faz mais esporte tem um resultado melhor mesmo. A Cíntia está falando que você é um profissional maravilhoso. E eu tenho um comentário aqui do Faustino. Não bebo, não gosto de beliscar. Terei bom resultado com o balão? Achei uma pergunta legal essa. Eu acho que você tem bons presságios aí para ter um bom resultado. O importante é o quê? Aceitar ajuda, aceitar tratamento. Entender que colocar o balão é o início de um tratamento multidisciplinar. Entender que você vai ter que fazer com a nutrição. Não é chegar lá só com o nutricionista te dar um cardápio. Ele vai fazer todo um programa de educação alimentar para você. O endocrinologista vai passar um screening em você para ver se você não tem nada metabólico. Tem algum fator metabólico que vai atrapalhar seu emagrecimento? Tem, vai tratar. Não tem, vai só acompanhar. Vai com a psicologia, com a psiquiatria para avaliar, te ajudar nesse tratamento da sua relação com a alimentação. Né? Uma relação que está patológica, vamos tratar ela. Sedentarismo, o Gabriel falou. Em São Paulo, você é de São Paulo? O Fausto? Ele não falou de onde que ele é. Se for de São Paulo, já estamos falando aí que São Paulo o pessoal não gosta de puxar ferro, não. Não, e é muito difícil mesmo. A gente entende, cidade grande é mais difícil, às vezes não dá tempo, mas para ter um resultado bom, é importante ter alguma mudança. Como é que você está fazendo a dieta líquida do paciente de balão? Quantos dias? Depende. Eu tenho um esquema de acompanhamento. O paciente que põe o balão com a gente, eu peço para ele a cada 2 a 3 dias me mandar um oi. Okay. Se ele vai conseguindo se manter saciado com aquela dieta líquida apertada, ele vai tocando. A hora que ele começa a falar, tá difícil, já tô com vontade, tô ficando mais tarado para comer, tô vendo os outros comer, já tá me dando um pouco de pânico, é a hora que eu faço uma dieta líquida completa, que eu ponho mais proteína. Ok. Então eu tento empurrar o máximo que eu posso, mas isso sempre... Média? Uns 10 dias. É isso que eu sei. São Paulo, o pessoal faz mais dieta líquida que a gente. Mas eu acho que é por conta da rotina. Ter um desempenho de perda de peso melhor no primeiro mês. Eu tenho reparado isso. Hoje eu estava fazendo uma análise de alguns dados de acompanhamento online. O que eu vejo? Aquele paciente que adapta bem, que não passa mal, ele tem uma perda de peso média de 6%. O paciente médio, 8%, e aquele paciente que passa muito mal, 10%. O que passa mal é mais. Né? Só que no terceiro mês, todos estão na mesma linha de 14%, 14 ponto alguma coisa, eu não vou lembrar de cabeça, mas era de 14 a 15 a maioria. Então, no terceiro mês, todos têm se corrigido. Então, é aquela questão, eu acho que vale muito a pena a questão do acompanhamento, né? Agora, eu tenho esse hábito de estender o máximo que eu posso, mediante a saciedade do paciente, porque em São Paulo é enrolado. Se o cara precisar ir num pronto-socorro, o cara vai pegar 2 horas de fila no pronto-socorro. Então a gente tenta deixar o cara o mais tranquilo possível, com menos a movimentação estomacal, para realmente não dar problema. Isso aí eu vou te matar de inveja. Você tem... O paciente passou mal, ele vem aqui. Você tem uma rotatividade mais facilitada, né? Passou mal, todo dia está aberto, sábado, domingo, feriado, todo dia está aberto. O paciente passou mal e vem fazer hidratação aqui, vem fazer medicação venosa aqui. Não bate em pronto-socorro. Bate em pronto-socorro, paciente de balão, gente do céu, é complicado demais. A gente ouve cada uma. O paciente entra malzinho, ele sai de lá péssimo, acha que vai morrer. Não, é difícil, mas essa é uma postura, realmente. Tentar fazer hidratação aonde a pessoa tem controle, né? Porque realmente a gente vê umas coisas por aí que assusta.
Mas essa é a vantagem. Eu brinco porque eu moro a 5 quadras do consultório e moro a 20 quadras do HC. E de vez em quando, quando tá chovendo ou quando eu tô atrasado, eu vou de carro. Às vezes, da minha casa até no consultório, eu demoro 25 minutos. Até o HC eu já cheguei a demorar horas. Eu não ando nem 1 quilômetro. Então, assim, São Paulo é uma cidade mais difícil mesmo, né? Vou te matar de inveja de novo. Vem de bicicleta. Vamos lá. É outro mundo, né? É outro mundo. Mas é lógico, né? Isso daí depende muito da nossa adaptação. Eu realmente tenho uma logística hoje ruim ainda. Poderia melhorar, mas eu ainda não consigo ter uma logística melhor. E infelizmente a maioria dos pacientes também não consegue ter essa logística melhor. Mas a ideia é Mas a sempre. minha bicicleta é elétrica, tá? Mas, pô, não é. Se você for pensar para acho que todo mundo fica pensando em ter melhor qualidade de vida, em ter tempo para fazer alguma atividade física. Pô, o simples fato de você conseguir ir de bicicleta para o trabalho, voltar a pé, isso já é uma mudança que É gostoso. não, é ótimo, Transforma né? o estresse em lazer. O único problema são os morros, né? Por isso que ela é elétrica. Tudo plano. Não, tem que ter alguma facilidade também, senão a gente se enrola, né? Belo Horizonte tem geografia para bicicleta mecânica, não. A não ser que você tirar só para pedalar, né? Aí é outro papo. Mesmo assim é difícil, né? Ó, só para Mas não, finalizar, você tem pergunta aí nas suas ainda. então eu tenho que fazer essa última pergunta aqui, porque algumas minhas ficaram, senão não dá tempo de eu salvar essa live, porque eu salvo ela Aham. fica aqui. Depois eu até te envio. A Melta, Tá joia. acho que vocês falaram tudo. Para ter um resultado bom é necessário mudança. Realmente, eu acho que é bem para esse lado, precisa de mudança. Eu gostei muito dessa questão que você falou, desse acompanhamento que você faz aí com todos os profissionais. Ah, tem que ter, né? Isso que é o tratamento de verdade. O bom resultado é o paciente que consegue aderir, né? E você vê, assim, depois que tira o balão, você vê qual é a porcentagem dos pacientes que mantém acompanhamento a longo prazo? Depois que tira. Ó, não dá uns 50%, né? A gente, por mais que a gente tente, a gente tem, isso é uma busca incessante que a gente tem de melhorar esse índice. Porque a gente fala, entra no vidinho, sai pelo outro. E o paciente tira o balãozinho, ele acha que ele não precisa mais. Ele acha que ele vai no nutricionista e ele está cansado de saber que o nutricionista vai falar. Ele acha que ele não vai no psicólogo porque ele está cansado de saber que o psicólogo vai falar. Mas, na verdade, ele vai falar aquilo mesmo. Só que são trilhos para levar ele durante uma fase de estabilização. Se ele não está nesse trilho, ele começa a desviar do caminho dele. Desviar. E quando ele vê, ele está longe de onde ele estava indo. Então, ele precisa daquele trilho do acompanhamento multidisciplinar na estabilização. Senão, ele não vai fazer fixação de mudança comportamental. De novo, Realmente, ele vai falar aquilo mesmo com ele, mas ele precisa de ter esse acompanhamento. eu vou falar. Você me deu mais uma frase que eu busco há muito tempo. Você está no trilho, mas você não está percebendo que você está indo para o lado ao contrário do trilho. Acho que esse é o ponto importante mesmo. É persistência. E esse dado de você falar 50% é bom, porque eu não vejo nem isso, né? A gente vê uma perda maior, realmente. Eu publiquei um trabalho com o pessoal lá do HC há um tempo atrás, com um N que a gente começou com 2.000 pacientes, mais ou menos, e a gente finalizou no 6º mês com 50% já de perda. E depois de 4 anos, acho que se eu não me engano, era 8% só de acompanhamento. Uhum. Então, é uma invasão, é um problema que a gente tem Usa, nas doenças crônicas, né? Da perda do acompanhamento. eu uso o critério, Gabriel, que é de estabilização 1 mês para cada quilo perdido ou 2 anos, tem que terminar primeiro. Então, Ótimo. até 24 quilos de perda de peso, 1 mês para cada quilo perdido. Ah, perdi 12 quilos, então mais 1 ano de acompanhamento. Ah, perdi 40 quilos, 2 anos. Deixa eu te acompanhar 2 anos. A não ser que chegue depois de 2 anos, não, esse cara não tem condição de ficar sozinho, vai manter acompanhamento. Mas caso contrário, ele vai ter alta com 2 anos.
Eu acho que isso daí faz a diferença. Você até mesmo poder programar para o paciente, falar, ó, você precisa ficar em supervisão por tanto tempo, pelo menos, tal. Eu acho que isso faz uma diferença grande. Porque em todas as doenças o pessoal fica nessa supervisão. Infelizmente, no balão, não. Uhum. Ó, então eu tenho 1 minuto para poder finalizar uma perguntinha aqui que eu vou ler da Carolina. Ela fez a bariátrica há 6 anos, mudou o estilo de vida, não sofre com reposição vitamínica, queda. Pena que não conhecia o balão na época. O que você tem? Você tem 1 minuto para responder para ela. Manter seu acompanhamento com o seu endocrinologista, tá? A cirurgia bariátrica ela vai dar deficiências vitamínicas sim, elas devem ser repostas todos os anos. Vai todo ano no endocrinologista e todos os anos você faz pequenas reposições, você vai ter uma vida normal. Mas se você ficar deixando desandar demais, ter deficiências muito grandes para poder tratar, aí você começa a ter problema. Então, todo ano endocrinologista, todo ano tratando, ou no nutrólogo, nutricionista, tá? Para poder fazer esse equilíbrio. Você estando todo ano fazendo reposição, não vai ter problema. Essa foi uma ótima explicação. E, complemento, faça desistometria óssea, que pouca gente pede, porque no Sim, pós-operatório dá dá osteoporose. osteoporose. Então, Dá osteoporose. fique Isso você só atenta, tem que porque ter controle. Se tiver controle, não tem problema. Porque tudo que a cirurgia bariátrica dá é controlável. Tem nada ali que não vai dar tratamento. Tudo tem tratamento, tem controle. Mas tem que todo ano estar fazendo controle bonitinho. sim. Léo Salles, adorei sua live. Eu adorei Adorei sua também, Gabriel. explicação. E o pessoal gostou aqui também. Eu Então, tô... cara, muito obrigado. A Medicone fica muito feliz de poder trazer, contar contigo aqui. Pô, doar um pouquinho do seu tempo aí. Eu sei que você deve estar atolado de colocações e retiradas e consultas. E Mas também, muito viu? obrigado. E também. Graças a Deus você está atolado de trabalho. Mas muito A gente obrigado por faz o parar que a um gente pouquinho. gosta, a gente não acha ruim, não. Eu falo isso também. Ontem não era para eu atender, vou atender 12 pacientes. Eu, era pra... Mas ok. Mas, bom, cara, muito obrigado mesmo. Esse é o Pessoal, convite. se tiver alguma Muito pergunta que ficou obrigado para mesmo. trás, por favor, mandem para nós aqui, que depois a gente encaminha para o Dr. Léo Salles. E quem também quiser entrar em contato direto com ele é IMO Obesidade. Então, Leonardo Salles, cirurgião endoscopista de Belo Horizonte, um excelente médico. Para quem precisar de qualquer informação aí, entre em contato. Léo, muito obrigado, cara. Te agradeço, Gabriel. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, todo mundo aí. Um abraço.